Ainda sobre esse assunto, a Polícia Federal cumpriu 9 dos 11 mandados de prisão contra suspeitos. Todas as prisões foram feitas em São Paulo, 7 no interior do estado e 2 na capital. A Carla Chaves acompanha os desdobramentos dessa grande operação da PF. Oi, Carla. Oi, Felipe. Olha, além destes mandados de prisão, a polícia também cumpriu 24 mandados de busca e apreensão. Um deles, inclusive, nesta casa que você citou no começo do Arena, né, onde eles encontraram um cômodo atrás de uma parede falsa que, muito possivelmente, segundo os agentes, seria usado como cativeiro caso o plano fosse concretizado. 2 pessoas, segundo também os agentes, que tinham, né, mandado de prisão no Paraná, ainda estão foragidas. Agora, existem 2 protagonistas, né, neste plano do PCC, o senador Sérgio Moro, como você bem disse, e o promotor de justiça Lincoln Gaquia. Foi, como você disse também, o promotor que descobriu este plano e por que ele também era alvo. Desde o começo dos anos 2000, ele investiga o PCC, ele inclusive teve participação na transferência de vários membros da organização criminosa para presídios federais há alguns anos e por isso se tornou alvo. E o senador Sérgio Moro, na época em que era ministro, também autorizou, né, a transferência de Marcola, tido como líder do PCC aqui em São Paulo, para um presídio federal e por conta disso ele também teria se tornado alvo. A investigação acabou acontecendo até de forma bem rápida, dado que a denúncia chegou à Polícia Federal no começo deste ano, quando também passaram a oferecer escolta para o senador Sérgio Moro e também toda a família dele. Inclusive, o senador falou ainda há pouco sobre este assunto. Vamos ouvir. Não tenho, evidentemente, o detalhamento da investigação, mas o que me foi informado é que uma célula do PCC tinha esse planejamento de sequestrar a mim ou a minha família ou realizar esses ataques como uma forma de retaliação do trabalho que nós fizemos como juiz e principalmente como ministro da Justiça, quando nós somos duros contra o crime organizado. Providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais e igualmente mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas. E fizemos isso para proteger a sociedade. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, repudiou as associações feitas entre as declarações que o presidente Lula deu ontem, falando em vingança contra Sérgio Moro, e a operação da PF, que desmontou esse plano para matar o senador ou sequestrar os seus familiares, né? Há informações aí obtidas de fontes variadas, então você tem essas 2 frentes em relação às hipóteses. Vamos assistir. O que o presidente Lula fez, faz e fará, o que eu faço e farei, é crítica técnica e política a este senhor, que foi magistrado e que hoje é senador. Como ele faz a nós também. Mas o que nós fizemos foi, cumprindo a lei, proteger a vida do nosso adversário. É importante ter isso claro. Se nós não tivéssemos agido, aí sim poderia haver alguma ilação. Mas a Polícia Federal agiu de modo exemplar. E faço questão de assinalar que foi uma decisão da direção da Polícia Federal atuar de modo exemplar e todos os profissionais da Polícia Federal no Brasil sabem disso. Por isso eu quero dizer que é repugnante a ação política dessa extrema-direita desvairada, aloprada, querendo nesse momento desqualificar um trabalho sério da Polícia Federal que deve, em verdade, ser homenageado. Trabalho esse que salvou a vida, graças a Deus, do senador Sérgio Moro. O ex-presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para comentar o caso. Ele afirmou, abre aspas, em 2002, Celso Daniel, em 2018, Jair Bolsonaro e agora Sérgio Moro. Tudo não pode ser só coincidência. O poder absoluto a qualquer preço sempre foi o objetivo da esquerda. Nossa solidariedade a Sérgio Moro, Lincoln Gaquia e familiares. A CPMI assombra os inimigos da democracia. Fecha aspas. Muito bem, diversos elementos aí apresentados em toda a introdução desse programa para a gente poder debater aqui. Cada um vai destacar, evidentemente, um aspecto. Começo por você, Raquel Landim, que apurou desde cedo, inclusive mais nessa frente, é de que o plano era de um sequestro para trocar pelo Marcola. O que você destaca?
Então, Felipe, hoje de manhã eu estava conversando com as pessoas que estavam envolvidas diretamente nessa operação e foi até engraçado porque um desses procuradores me disse, né, nossa, quando eu ouvi as declarações do Lula ontem, imaginei, nossa, que bola fora, que erro, porque pouquíssimas pessoas sabiam que essa operação ia acontecer hoje e ela já estava planejada há algum tempo para ocorrer. Ela é baseada numa investigação que começa aqui em São Paulo, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual de São Paulo, por esse procurador, o Lincoln Gaquia, que já investiga o PCC faz bastante tempo. Eles recolheram uma série de evidências, fotografias, encontraram ali esconderijos de que havia um plano, segundo me contaram, para sequestrar ou o ex-ministro Sérgio Moro, sua esposa ou sua mulher e trocar por presos do PCC, inclusive o Marcola, que é para eles um símbolo, né? Quando o Moro transfere o Marcola, o que ele faz, na verdade, é tirar os cabeças do PCC num certo convívio que eles tinham aqui, que eles conseguiam comandar o PCC de dentro do presídio. Retirando esses criminosos, você passa o comando para outras gerações. O PCC continua ativo, bastante ativo, tem atividades internacionais, etc. Não existe isso, né, de acabou o PCC, ele ainda é muito forte, mas, enfim, você dá um baque grande no PCC e eles têm uma rixa muito forte contra o Moro. Então, assim, esses são os fatos. É uma investigação que começa em janeiro. Assim que o procurador-geral aqui em São Paulo, o Mário Saburro, é informado pelo Lincoln de que estava acontecendo isso, de que eles tinham obtido essas provas, ele vai a Brasília, comunica isso ao Rodrigo Pacheco e ao próprio Sérgio Moro, eles providenciam a escolta e começam a recolher todas as informações que seria possível deflagrar essa operação hoje. E já tem alguns dias, já tem aí pelo menos umas 3 semanas que se sabia que a data seria hoje. Aí coincide com essa fala do Lula de ontem e gera todo esse embate político. Agora, a fala do Lula, a gente não tem evidências de que ele sabia dessa operação, é muito provável que não, porque estava restrito a um número muito pequeno de pessoas. O trabalho da Polícia Federal, que é um órgão do Estado, é um trabalho muito técnico, muito sério. Agora, a gente vê o tamanho da irresponsabilidade da fala. Porque se você é um presidente da República, você está dando uma entrevista, a entrevista está sendo transmitida ao vivo e ele até diz na entrevista, não, depois vocês cortam aí essa parte, né, em que ele fala um palavrão, como se estivesse ali numa roda de amigos. Não é, você está imbuído de um cargo público, você tem que ter responsabilidade nas suas declarações. E aí dá margem a todo tipo de exploração política, inclusive essa do Bolsonaro, que também é um absurdo, né? Você relacionar com Celso Daniel, com a facada que ele tomou, agora com esse quase atentado que o Sérgio Moro sofreu, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer começar por aí, Gabriela, a declaração de Jair Bolsonaro? Porque enquanto eu estava lendo aqui o tweet, você já estava aí agitando os braços, dizendo, como quem diz, isso que a Raquel colocou, o que uma coisa tem a ver com a outra? Então, não tem nem sentido, não sei nem o que comentar, né? Porque uma exploração política num momento grave como esse, queria até aproveitar aqui a oportunidade, né? Apesar das divergências que a gente tem com relação à condução da Lava Jato, toda a solidariedade ao senador Sérgio Moro e à família dele. Eu imagino o sofrimento que eles passaram a partir do momento em que eles descobriram o que estava acontecendo, né? Imagina você descobrir que tem uma organização criminosa tentando sequestrar a sua família, tentando fazer mal para sua família. Desde o fim de janeiro. Nossa, deve ser, eu fico até arrepiada só de pensar o que eles passaram. Então, o que eu queria destacar é que a Polícia Federal demonstrou que está agindo com independência. O próprio senador Sérgio Moro, quando ele era ministro, ele, ao pedir a demissão,
uma das alegações dele como diretor-geral, ao pedir a demissão dele como ministro, exoneração, ele alegou que ele não sentia confiança porque ele achava que o Bolsonaro tentava, vocês lembram? Tentava interferir. Fazer uma ingerência política na Polícia Federal. Na Polícia Federal. Então, agora, né, com a mudança de governo, talvez essa agilidade da Polícia Federal tenha sido justamente pela independência, né? E eu concordo com a Raquel também, acho que o presidente nem sabia, foi uma fala infeliz mesmo, né? Coincidiu nesse momento, acaba dando espaço para todo tipo de manipulação política, mas eu acho que o destaque é esse, Polícia Federal ter agido rápido, que bom, tem que combater, é um assunto que a gente também já discutiu em outros programas aqui, sobre a segurança pública, a gente tem que focar no combate às organizações criminosas, né? Focar em inteligência, e o ex-presidente Bolsonaro, ao soltar esse tweet maluco, ele esqueceu de mencionar que ele mandou um orçamento para agora, né, que quase tirou cortou mais de 90% o orçamento de prevenção de combate ao crime organizado que deveria ser destinado à Polícia Federal. Então, assim, é um milagre o que a Polícia Federal está conseguindo fazer com o baixíssimo orçamento que o presidente anterior destinou para a Polícia. Posso ressaltar um ponto? É interessante a gente observar num episódio tão grave a exploração política de ambos os lados. Porque você vê a Gleisi Hoffmann tentando se apropriar do trabalho da Polícia Federal como se fosse um trabalho do PT ou do governo Lula. Não é. A Polícia Federal é um órgão de Estado. A gente tem ali delegados que comungam de diversos matizes e esse trabalho é feito de uma maneira muito séria. Sim, teve um aparelhamento grave no governo Jair Bolsonaro. O Moro se demite por causa disso, mas é um trabalho, a gente tem que, né, render essa homenagem ao trabalho da Polícia Federal ao longo dos anos. Então, não existe essa apropriação que a Gleisi quer fazer e tampouco essas associações absurdas que o Jair Bolsonaro quer fazer. Então, você pega um episódio sério, grave, e se faz uma exploração política dos dois lados do espectro político. Mas é que, Raquel, no caso, né, só para fazer um comentário, é que a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela, né? Então, o mínimo, acho que no caso o governo está falando assim, olha, nós estamos fazendo o mínimo, nós não estamos interferindo. Então, com certeza, o mínimo de obrigação, exatamente, obrigação. Não interferir no trabalho da Polícia Federal. Não há mérito nenhum em um governo permitir que a Polícia Federal haja com independência. Isso é absoluta obrigação tanto do governo não se meter em assunto da Polícia Federal, diretamente, em investigações específicas, etc., quanto da Polícia Federal de exercer a sua independência, a sua autonomia como órgão do Estado que combate o crime organizado. O demérito é quando há uma ingerência política e muitas vezes quando você tem ali um adesismo de agentes, né? E felizmente a gente vê agentes que conseguem até resistir a ingerências políticas, então são outros 500. Hélio Beltrão, você considerou maluco, foi a palavra aqui que a Gabriela usou, o tweet do Jair Bolsonaro? Qual é a sua avaliação? Achei maroto, um tweet político, maroto. Certamente tentando fazer uma ligação sem muita, vamos dizer, prova. E também na política essas coisas de prova passam ao largo, né, muitas vezes, né, Felipe? Agora, realmente o que o Lula falou ontem é completamente irresponsável. Ele, como líder, ele tem que dar o exemplo e dizer que está aí para se vingar dessa gente que quer ferrar o Sérgio Moro, mas ele pensa, embora não tenha aí nenhuma prova de ligação com o PCC, ele pensa igualzinho ao PCC, não é só o Lula que quer ferrar o Sérgio Moro, né? Então, é lamentável o que o Lula falou ontem e tudo isso que está acontecendo, a minha solidariedade com o senador Sérgio Moro. Agora, na hipótese benigna de que não haja nenhuma ligação entre o PCC e o PT e o Lula, né, que é o que a gente está admitindo, mesmo assim isso fica claro que o Lula também, além de ser irresponsável, ele tem um azar, né? Falar isso na véspera do acontecido, desse lançamento dessa operação, supondo que ele não soubesse dessa operação, é um tremendo azar. E um político aí com 100 dias de governo não pode ter tanto azar assim, Felipe. Joel Pinheiro, sua avaliação. O tweet do Bolsonaro não foi maroto, tá? Foi um tweet canalha, em que ele tenta atribuir à esquerda uma tentativa de sequestro, de assassinato, inclusive a tentativa de assassinato dele também, enfim, foi canalha do início ao fim, com acusações falsas,
caluniosas, mas que é o que ele sempre fez e foi assim que ele se notabilizou, não foge à nossa expectativa do Bolsonaro. Quanto ao caso em si, a gente viu aí o Flávio Dino e a Gleisi Hoffmann atribuindo méritos ao governo, né? Já me incomodava muito quando no governo Bolsonaro, e a PF, por exemplo, apreendia drogas, e apreendeu grande quantidade de drogas em diversos momentos, vinha sempre alguém do governo para atribuir os méritos, né, à administração. Já me incomodava lá, me incomoda igualmente aqui. O que o governo fez exatamente para ajudar a PF nesse caso? Até onde a gente saiba, nada. Foi um trabalho dos agentes da Polícia Federal trabalhando corretamente. É claro, sem o governo interferir, sem o governo impedir. Se tivesse feito isso, não seria só ruim, né? Seria criminoso mesmo interferir, impedir uma investigação e uma operação que vai colocar fim e que colocou fim a uma operação criminosa das mais sérias que a gente tem visto, né? Porque é o crime organizado e aparentemente a cúpula de uma das principais facções do crime organizado do Brasil, o PCC, tentando ou assassinar ou raptar a esposa do Sérgio Moro ou até mesmo a filha do Sérgio Moro, em troca, não sei como é que eles planejavam negociar isso, sequestrando a filha do senador, mas enfim, em troca da soltura de um dos seus líderes máximos. Isso mostra uma coisa pra gente. Bom, em primeiro lugar, ainda bem que a Polícia Federal, que continua sendo, apesar de todas as tentativas no passado, continua sendo um órgão de excelência do nosso país e que cada vez mais toma protagonismo no combate ao crime em diversas frentes, né? Na corrupção, no crime organizado, nas drogas, enfim, uma série de frentes aí que a Polícia Federal toma o protagonismo. Agora, isso mostra um ponto que eu acho importante ressaltar também. Muitas vezes eu vejo críticas ao Sérgio Moro de que ele era um total oportunista, né? Alguém que estava ali só pelo ganho político, ou seja, veja, me parece tão sério, tão sincero, era uma tentativa real do Sérgio Moro de combater o crime organizado, que ele gerou, de fato, respostas do crime organizado. O crime organizado não persegue alguém em vão, ele não persegue alguém que é só um político oportunista, ele persegue pessoas que, de fato, colocaram uma pedra no caminho do funcionamento do PCC e de outras facções. Ao ser alvo do PCC, isso mostra que, olha, de verdade, o Sérgio Moro incomoda o crime organizado. Para mim, se está incomodando o crime organizado nesse país, algum mérito tem. E o Hélio colocou a questão, Raquel, supondo que o Lula não soubesse. Já tem uma resposta do governo, porque até o início desse programa a gente não viu uma resposta mais peremptória sobre ele não saber. O que o Flávio Dino disse é que o Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública atualmente, soube há 45 dias, eu coloquei na abertura, pelo presidente do Senado, já que houve toda essa comunicação, quer dizer, vem o Ministério Público de São Paulo, o promotor avisa a Brasília, você tem um reforço na segurança pessoal, você usa ali policiais do Senado, da Câmara, Polícia Legislativa, há toda uma comunicação e aí, nisso, parece que o Rodrigo Pacheco comunicou ao ministro da Justiça. Né, pelo menos de acordo com o relato dele publicado pela imprensa. Nesses 45 dias, já há uma resposta, se o Flávio Dino comunicou ao Lula de que havia essa ameaça? Eu não tenho essa resposta, Felipe. Eu busquei por ela e não consegui. O que eu tenho de informação? O procurador lá de Presidente Prudente, o Lincoln, avisa o seu chefe, o procurador-geral de São Paulo, Mário Saburro, que, por sua vez, vai a Brasília junto com o Lincoln. Os dois comunicam o problema, né, o gravíssimo, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao senador Sérgio Moro, que acionam a Polícia Legislativa e a Polícia Federal, o delegado-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei, para tomar as providências cabíveis para proteger o senador. E a Polícia Federal começa a investigar o caso junto com o procurador Lincoln, com o Ministério Público aqui em com o promotor aqui em São Paulo. Em algum momento, ainda não consegui definir qual, alguém avisa o ministro Flávio Dino, muito provavelmente o DG, né, o diretor-geral da PF. Então, sabia-se que essa investigação estava em curso. Geralmente, operações da Polícia Federal, o dia em que elas vão ser executadas, é algo que é muito sigiloso. Pouquíssimas pessoas têm acesso a essa informação. Geralmente, essa informação está restrita aos delegados que estão envolvidos diretamente no caso, aos promotores, procuradores, ao juiz que autorizou e aos agentes da linha de frente. Às vezes, nem mesmo o DG é informado, nem mesmo o ministro.
Então, assim, tenho dúvidas. Eu conversei com uma pessoa que sabia que na véspera, quando ouviu a fala do Lula, que a operação ia ser deflagrada, porque essa pessoa está diretamente envolvida no processo. Então, assim, não sei dizer se o Flávio Dino ou se o Lula sabiam de véspera que a operação aconteceria naquele dia. Nem mesmo o Sérgio Moro, se ele sabia. Provavelmente, se a regra foi cumprida, nenhum dos três sabia. Só para destacar que são duas coisas diferentes, né? Você saber que existe um plano do PCC, tá sendo conduzida, o que é possível de alguém ter tomado conhecimento desde janeiro, já que foi quando houve a revelação desse plano, né, por parte do promotor que descobriu isso, e outra coisa é saber que a operação ocorreria hoje. A data, porque você tem que manter no número mais restrito de pessoas para você não alertar os criminosos. Tem um que está foragido, então é uma informação muito delicada, muito sensível. E nesse caso ela acabou sendo de um interesse político importante porque tem a declaração do Lula de véspera. E a declaração do Lula, a gente estava falando dessa exploração política que tanto o PT está com essa narrativa de que nós protegemos a vida do nosso adversário, quanto a extrema-direita tentando associar o petismo ao PCC, etc. Mas o que a gente tem, na verdade, de fato político aí, é que deixou o governo numa situação muito delicada, porque você tinha o Flávio Dino num protagonismo grande, combatendo os problemas lá no Rio Grande do Norte. Então, isso traz de volta a figura do Moro. E a declaração do Lula, que eu acho que não é uma declaração infeliz, ela é uma declaração irresponsável, uma declaração absurda para quem ocupa o cargo que ocupa. Então, assim, deixa o governo numa situação política muito, muito frágil. Assim, o saldo para a oposição e para o governo, ele é claramente negativo para o governo nesse episódio. Gabriela estava fazendo umas anotações, eu sei que já tem pontos a apresentar. Só para comentar, né? Comentar o comentário da Raquel. O que eu senti da declaração do Lula ontem é que ele abriu o flanco, né? Ele sentiu assim, tô aqui, estou num ambiente confortável. Ele ficou muito vulnerável, ele falou que ele sentia naquele momento, estava com muita raiva. Então, eu concordo que, assim, na posição que ele ocupa, né? Talvez ele tivesse que tomar mais cuidado ao dizer o que ele sente, né? Porque é isso, Mas no sentido que eu disse da infelicidade, é bem na véspera, né? Ele desabafa, tanto que também ontem a gente viu quando a gente viu a entrevista dele, alguns trechos da entrevista, que ele chegou a chorar em um determinado momento. Então, ele estava mesmo numa situação de desabafo com aqueles jornalistas, um momento mais que parecia ser... Eu acho que ele nem percebeu que era ao vivo, né? Porque ele falou, corta essa parte. Então, ele nem percebeu que era ao vivo, achou que ia ser editado e foi infeliz, mas... enfim, não acho que foi algo premeditado, como ele está falando, eu acho que foi ele estava vulnerável e todos somos seres humanos, né? Uma hora, até qualquer pessoa pode cometer soltar alguma coisa que não deveria soltar em um determinado momento. Eu acho que já que ele se abriu o sentimento dele, que ele reportou algo que ele sentiu preso, né? Faltou ele dizer, mas e hoje? Talvez isso. Hoje você tá com a perspectiva do perdão, da união e tudo. Faltou a pergunta, né, Joel? Pode ser que faltou a pergunta, mas ele também podia ter, olha, eu senti isso lá, eu lá senti isso na prisão, mas daí eu saí tudo, fiz a campanha e tudo e percebi que a união é mais importante, sei lá o que poderia ser, mas faltou a continuação. O arremate do hoje, né? Se continua com aquilo. O timing foi terrível, como os fatos mostraram, não podia ter sido pior o timing dessa declaração, o momento que ele deu logo antes de uma operação. Aposto que ele não sabia, mas enfim, talvez jamais saberemos. Só que quem está buscando, com base naquilo, dizer um vínculo entre ele e aquela fala e uma tentativa de matar ou sequestrar o Sérgio Moro, desculpa, gente, isso não é nem uso político mais, isso é pura e simples canalice. Eu queria até tentar fazer aqui uma apresentação didática das hipóteses que estão em jogo nesse momento e dar a minha avaliação sobre a declaração do Lula ontem, né? Porque tem muita exploração nas redes sociais, então a gente precisa deixar claro, por isso que eu estava levantando aqui a apuração com a Raquel sobre se o Lula sabe ou não. Então a gente não tem essa informação se o Lula sabia que havia um plano do PCC contra o Sérgio Moro, nem se o Lula sabia que a operação era hoje. Qual é a pior das hipóteses para agravar a declaração que ele deu ontem? É que ele já tivesse sabido
que havia um plano do PCC e mais, que sabia que a operação era hoje. Repito, não temos elementos para concluir nesse momento esses dois pontos. A hipótese ali intermediária, que agrava o quadro, é que ele tivesse sabido lá atrás, pode ter sido meses atrás, pode ter sido algumas semanas, pode ter sido nos últimos dias, sobre o plano do PCC, mas não sabia que a operação era hoje. Isso já agrava, você como presidente da República dizer que quer um senador que você sabe que está sendo alvo de uma facção criminosa, quer dizer, você pode ajudar a turbinar esse risco de ameaça física, de violência, eventualmente até de morte ou de sequestro de alguém da família. Mas, repito, também não temos esse elemento. Agora, mesmo tirando essas duas hipóteses, quer dizer, se ele não soubesse de absolutamente nada, nem da operação, nem do plano do PCC de atingir ali o Sérgio Moro ou os seus familiares. A minha avaliação é que é uma declaração absolutamente irresponsável, porque ele é presidente da República, ele foi solto, seja qual for a opinião sobre processos, etc., há mais de 3 anos. Foi no final de 2019. Durante mais de 3 anos, ele teve tempo para curar os ressentimentos, pelo menos em termos daquilo que se fala publicamente e principalmente quando você ocupa o cargo de presidente da República. Presidente que se preze não faz desabafo sobre velhos desejos de vingança contra desafetos quando está ocupando o cargo da presidência. Quer desabafar? Faz terapia. Hélio Beltrão. E complementando o que você está dizendo, Felipe, o Brasil 247 era basicamente uma assessoria dele, né? Então ele sem dúvida sabia o que estava fazendo ali, estava ali com um propósito. E se eu não me engano, ele falou uma frase, ele não falou uma frase, me corrija, Felipe, eu estou aqui para me vingar dessa gente ou algo desse teor. Isso também é gravíssimo, não está falando diretamente sobre o Sérgio Moro, mas é algo horroroso. Ele falou isso, foi depois dele falar aquele verbo chulo com F, dele falar assim, vocês cortam isso, mas aí ele remete de novo ao tempo da cadeia e aí solta essa frase, eu estou aqui para me vingar dessa gente. Raquel, quer complementar? Não, Felipe, acho que eu já trouxe todas as informações. A gente tem, não sei se você vai entrar nesse tema, o Sérgio Moro protocolou nessa quarta-feira, um projeto de lei que prevê a criminalização de planejamento para a prática de atentados contra autoridades. Como é que é, perdão, a última frase? Protocolou um projeto de lei que prevê a criminalização de planejamentos para a prática de atentados contra autoridades. Então, está aproveitando aí o episódio para entrar com um projeto de lei para tentar... Quem está? O Sérgio Moro. Mas já é crime, praticar atentado contra a autoridade. Será que é só o planejamento ainda não é crime? Eu não sei. Já é crime, né? Pela informação aqui, passariam a ser crimes: obstrução de ações contra o crime organizado, conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado, está prevendo algumas penas e ele se justifica dizendo que muitas vezes a polícia fica tolhida de tomar qualquer ação antes que se inicie a prática do crime. Isso não dá, né? Está tudo planejado, basta começar, tem que esperar começar realmente. Acho que não, acho que... Não sei se ela vai ficar tolhida, né? Início, quando já sabe o que vai acontecer, é a obrigação da polícia reprimir. Está planejando, já está no crime. É uma discussão legítima sobre quais são as melhores medidas preventivas, quer dizer, qual é o melhor arcabouço legal para que os agentes de segurança pública possam agir antes de que os crimes aconteçam, né? Porque senão fica aquilo, olha, é preciso esperar o crime acontecer para tomar algum tipo de providência. Quando o crime acontece, a pessoa já foi violentada, outra já foi sequestrada, outra já foi morta e aí a porta já está arrombada de vez, tem muita coisa que não volta. A questão é qual é o melhor caminho para fazer isso, o arcabouço legal já prevê essas hipóteses ou não. Então essas são as questões que estão sendo colocadas. E só reafirmando, o presidente ele tem que ter responsabilidade sobre o peso e as consequências das declarações que ele dá no exercício do cargo, porque elas têm ampla repercussão. Hélio, quer acrescentar alguma coisa? Não, podemos seguir, Felipe.